Bom dia para todos. Aqui mais um devocional, dia 22 de setembro. Então, bom dia para todos. É um prazer estar aqui de volta e poder abrir a palavra de Deus com os irmãos. A gente tem feito um estudo em 1 João e a gente vai continuar aqui olhando esse texto, um livro maravilhoso, um livro que nos dão verdades que são muito práticas, né, para a nossa vida. E, aliás, a palavra de Deus em geral é prático, mas esse livro de João é uma grande bênção, né? Vamos orar e entregar esse tempo a Deus. Senhor Deus, nós chegamos nesse momento à Tua palavra porque ela é viva e eficaz. E ela, Deus, ela tem a capacidade de discernir nossas motivações e Deus nos direcionar no caminho certo. Então, Deus, use a sua palavra em nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Muito bem. 1 João foi escrito por duas razões, né? O alvo em mente de João, ao escrever, ele tinha basicamente dois alvos e escrevia para os crentes. Muitos desses crentes eram novos na fé, né? A primeira razão que ele escreveu é a razão para nos dar confiança sobre a nossa salvação. Em um versículo, talvez um dos versículos mais importantes do Novo Testamento, se encontra em 1 João capítulo 5, versículo 13. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, João, ele escreve para nos dar confiança sobre a nossa salvação. E a segunda razão se encontra no capítulo 2, versículo 26. Ele escreve para soar um alarme sobre aqueles que querem tirar você do caminho, o caminho de Deus, o caminho de Cristo. Então, versículo 26 de capítulo 2 diz: escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. O nosso versículo de hoje é 1 João capítulo 2, versículo 21. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então os leitores, eles conhecem a verdade. Os leitores precisam saber e discernir entre a mentira e a verdade e saber se as pessoas que estão a ensinar estão ensinando a verdade ou não. E nos dias que a gente vive, a gente sabe que tem muitos ensinamentos, até sutis, que não são, na verdade, a verdade que João quer que a gente saiba. Então, olhando, quais são essas verdades? O que a gente tem visto? Então, olhando o capítulo 1 de 1 João, deixa eu só ler os primeiros dois versículos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Então a verdade que João fala, que a gente sabe, é a verdade de quem Cristo é. Como é que você responderia isso? Muitas pessoas responderiam dizendo: não, Cristo foi um grande mestre. Nós responderíamos: Cristo é Messias, ele é Deus. Outros, ao ouvir as declarações de Cristo, acham que Cristo foi um maluco. Mas esse versículo, ela fala de três coisas. É uma descoberta, uma decisão e uma defesa. O descobrimento aqui, do que descobrimos é que Cristo existe desde o início. A gente vê que Cristo se manifestou, Cristo tomou a iniciativa, ele veio. A gente vê que Cristo é a vida eterna. Cristo estava com o Pai. E esses homens, eles decidiram ouvir, eles decidiram ver.
e eles sentiram, ao ouvir a palavra de Deus, a ver a palavra de Deus sendo trabalhada em nossa vida, nós sentimos aquilo que Deus quer que a gente sinta. Nossos sentimentos, elas vão ser guiados. Então eles ouviram, eles viram, eles apalparam a palavra da vida. Então descobriram, decidiram e aí defenderam. Olha só, testemunhamos e proclamamos o que ouvimos e vimos e sentimos. Então, quem é Cristo para você? Você já descobriu quem é Cristo? Eu espero que sim. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus Pai senão por Cristo. Descobriu? Decidiu? Defendeu? Essa verdade nos leva a essas atitudes. A segunda verdade que a gente aprendeu em 1 João capítulo 1, versículo 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A verdade é que habitualmente devemos estar confessando nossos pecados e não nos desculpando. E qual é a nossa tendência? Eu fico triste em dizer, eu tenho dias que a minha tendência é me desculpar. Achar desculpas. Mas essa não é a atitude de um crente verdadeiro. O crente verdadeiro, ele vai confessar. Eu estava viajando uns dias aí com Marisol e eu vi uma placa que tinha 2 dizeres e 2 setas. Uma seta em cima dizia ser feliz e a seta embaixo ter razão. Então, as duas estão indo em direção opostas. A gente quer ter razão, o homem quer ter razão, mas nós não temos razão. Diante de Deus, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Você quer ser feliz? Amigo, irmão, reconheça que você é um pecador. Confesse o seu pecado e você vai ser feliz porque você está dizendo sim à verdade de Deus. Então eu confesso meus pecados constantemente e aí ele é fiel e vai cumprir o que ele prometeu, me perdoar e me justificar. E Deus é justo, ele não confessa, ele não perdoa sem que haja tido um pagamento. E Cristo foi esse pagamento, Cristo quitou a nossa dívida. Então Cristo ele vai perdoar, nos reconciliando. E aí ele fala que ele vai purificar, renovar. Me dá uma nova disposição. A cada dia, a graça de Cristo nos renova. Mas tem que estar confessando. Habitualmente, sendo purificado e não dando lugar ao pecado. O crente falso, ele habitualmente nega que faz qualquer pecado. Então, irmãos, temos que confessar nossos pecados. A terceira verdade que a gente encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. A verdade é que um verdadeiro seguidor de Cristo deseja obedecê-lo. Como você tem sido obediente em sua vida? A sua obediência é um fardo ou uma alegria? Muito importante essa pergunta, irmão. A sua obediência é um fardo ou uma alegria? A verdade é que a maior evidência que a gente pode dar que somos filhos de Deus é a nossa obediência. Então, essa atitude de obediência é o que Deus deseja. Não é que sempre sou obediente, porque não sou. Não é que acho fácil obedecer, porque não acho. Mas é que eu quero obedecer. Eu quero obedecer a Deus. Eu obedeço a Deus não porque eu tenho medo de Deus. Eu obedeço a Deus porque Ele me amou. E esse amor me leva a desejar obedecê-lo de coração. É claro que se estamos em desobediência, a desobediência nos leva a lugares que deveriam nos dar medo sim. Medo sim. Mas olha que o John MacArthur falou sobre a obediência. A obediência é um desejo santo. Não porque tenho medo de estragar tudo, mas porque amo a Deus
E meu maior objetivo é obedecer, pois vai trazer prazer ao meu Pai Celestial. Quando temos esse tipo de obediência, ela se torna prazeroso. Pensar que minha obediência agrada a Deus é incrível. É incrível. Mas outra coisa, antes de mudar ir para a próxima verdade. Não existe um crente verdadeiro sem obediência. Biblicamente isso é impossível. Então a nossa obediência, ela deveria estar aparente. Mas qual é a nossa motivação? Ela é um fardo ou uma alegria? Pois devia ser uma alegria. Querer servir a um Deus tão tremendo, obedecer a um Deus tão tremendo que nos amou da forma que Ele nos amou. E aí, essa obediência, ela vai funilar. A próxima verdade, em 1 João, capítulo 2, versículo 9, ele fala: quem afirma está na luz, Cristo é a luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então João, ele leva para os mandamentos, obediência aos mandamentos, para um mandamento específico. Porque muitas vezes a gente consegue esconder atrás daquilo que não é específico. Sim, vamos obedecer, eu quero obedecer. Aqui ele vai funilar para o nosso relacionamento. Nosso relacionamento com Deus é visto pelo nosso relacionamento com nossos irmãos. Então, aqui a gente vê, ele fala nesses textos de mandamentos, depois o mandamento novo, que não é novo e não é novo. A gente não vai entrar nisso hoje, mas João ele vai afunilar para esse ponto. Capítulo 2, versículo 9 diz: quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Por que podemos amar? Porque Cristo primeiro nos amou. Cristo é a luz. Cristo nos amou. Cristo nos perdoou. Temos o Espírito de Deus. Na próxima terça-feira a gente vai falar da unção. A unção no Novo Testamento, em 1 João, fala do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, que nos possibilita amar e perdoar. Então, se eu ando na luz, é porque Cristo primeiro me amou. Cristo me perdoou. Ele me deu o seu Espírito. Então, a prova que Cristo entrou em minha vida e o Espírito Santo está também na minha vida é que eu amo meu irmão. E muitas vezes a gente sabe que os nossos atritos elas estão aí e a gente tem dificuldade em amar o nosso irmão. Então, o que devemos amar? Nosso irmão. O que não devemos amar? A verdade é que um crente genuíno não ama o mundo. Se você pudesse ter tudo, você teria? E quem já não imaginou ganhar na loteria? Ter muito dinheiro para poder comprar todas as coisas. Mas aí que está um engano. Essas coisas, elas não trazem felicidade. Em 1 João, capítulo 2, a gente vê em versículos 15 e 17, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a palavra mundo aqui, que não amamos, não são as pessoas e não é a criação. É o sistema do mundo, que a gente vê em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. É esse mundo que não amamos. Então essa é a primeira razão que eu não deveria amar o mundo. Por causa do que o mundo é. A essência do mundo. A essência do mundo é inimizade com Deus. Um Deus bom. Um Deus perfeito. Um Deus gracioso.
um Deus da paz. É por isso. Por quem o mundo é. Por causa do que o mundo é. A segunda razão que eu não deveria amar o mundo é por causa de quem somos. 1 João 2,16 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne. Desculpe, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Por que que a gente não ama o mundo? Porque somos da família de Deus. Porque somos da família de Deus. Nascidos de Deus. Fomos gerados. Nascemos de novo na família de Deus. Então, a razão que o mundo é inimigo de Deus, nós somos família de Deus. E a terceira razão, pois tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, por causa daquilo que o mundo faz. O sistema do mundo incita o pecado, a carnalidade, tudo que é físico, que vai passar. As coisas espirituais são eternas. As coisas físicas, elas vão passar. Então, por causa daquilo que o mundo incita em nós. E a última coisa, por causa de onde o mundo está indo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, João fala que ele escreve, em capítulo 2, versículo 21, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E essas verdades que a gente conhece, são essas que a gente acabou de olhar. A verdade de quem Cristo é. A verdade de que eu preciso estar confessando, não me desculpando. A verdade que vou querer obedecer. Eu obedeço com alegria. A verdade que Cristo me leva a querer amar o meu irmão. Cristo morreu pelo meu irmão. Quem sou eu para não valorizar o meu irmão? Já que Cristo derramou seu sangue pelo meu irmão. E me leva também a não amar o mundo, porque o mundo é inimigo de Deus. Eu sou da família de Deus. O mundo incita o pecado. E o mundo vai passar. Na próxima semana a gente vai olhar a verdade sobre a oposição à verdade. A oposição à verdade. Um texto muito interessante e muitas vezes mal interpretado, mas muito importante para nossas vidas. Irmãos, que possamos ter a certeza de quem somos, filhos de Deus, ter a segurança e proclamar Deus sobre Cristo, tendo essa segurança, proclamar com segurança a quem Cristo é. Deus, muito obrigado pelo tempo, pela tua palavra. Abençoe o nosso dia, possamos fazer a tua vontade e sentir a tua presença. Isso nós pedimos em nome do nosso maravilhoso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenham um bom dia a todos vocês e muito feliz de poder estar mais uma vez aqui com os irmãos e compartilhando mais uma vez da palavra e sendo encorajado por cada um de vocês que estão aí mandando mensagens, escutando e participando. Estamos juntos aí.